Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a esse espaço, o seu espaço, o meu espaço e o nosso espaço, Raízes. E eu queria começar citando Desmond Tutu. Desmond Tutu é um sul-africano, vencedor, por exemplo, do Prêmio Nobel da Paz de 1984, arcebispo da Igreja Anglicana na África do Sul. Desmond Tutu costuma dizer que a minha humanidade está ligada à sua humanidade, porque sem isso não podemos ser humanos. É uma frase forte, impactante, e essa frase captura exatamente o espírito africano, o espírito de comunidade, esse senso de pertencimento, do abraço, do compartilhamento. É daí que a identidade emerge ou surge, não é? Sem a comunidade eu não sou, eu só posso ser em função e para e com a comunidade. Então a minha existência ela é vinculada diretamente e profundamente à existência da comunidade. E esse senso de comunidade é o que norteia o pensamento de quem nasce dentro desse contexto, não é? E quando nós nascemos dentro desse contexto de comunidade, nós olhamos para o outro não como somente diferente. Apesar do outro ser diferente, ele não deixa de ter uma parte de mim nele, e eu também, ou vice-versa. Então, quando eu me envolvo com as pessoas e convivo com as pessoas no continente africano, eu não vejo apenas singularidades, não vejo apenas individualidades, mas eu vejo também um pouco de mim no outro. Não é uma questão de projetar a minha personalidade sobre o outro, mas eu me reconheço no outro. E ao me reconhecer no outro, e o outro reconhecer-se em mim, ambos entramos em sintonia, e essa sintonia se traduz na vida da comunidade. É por isso que tem um ditado africano que diz que é necessário uma vila inteira para educar uma criança, não é? Por quando se nasce nesse contexto, o filho não é só dos pais, mas é um filho da comunidade, nasceu dentro do contexto de uma comunidade, vive com essa comunidade em função dela e para ela. Então, quando o filho sai daquela comunidade a qual ele pertence, como comunidade que lhe concedeu a identidade, quando ele vai para uma outra, por exemplo, eu estou aqui hoje eu vivo no Brasil, eu sou representante da minha comunidade primária. E sobre os meus ombros estão todos aqueles que me fizeram chegar aqui. Então, quando as pessoas falam comigo, não estão a falar simplesmente comigo, mas falam com uma comunidade da qual eu represento. E é por isso que essas coisas são levadas a sério no nosso continente. Eu me lembrei de uma passagem da Bíblia que eu quero explorar e conectar com aquilo que eu acabei de falar. Por exemplo, em Mateus 5, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Jesus tem a dizer o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, não é? E essa humildade não é aquela humildade definida por um dicionário normal. Mas é uma humildade que emerge pelo fato de eu me conhecer, de eu me contemplar, me observar, de eu me reconhecer no outro, de reconhecer de fato quem sou e reconhecer quem o outro sou, e nessa simbiose quase que complexa, ambos chegarmos a uma única conclusão, de que eu preciso do outro e o outro precisa de mim. E isso não seria simplesmente ser um ser social que convive, que vive dentro dessa experiência humana,
mas é um ser que constantemente experimenta o que é ser humano. E quando, por exemplo, se alguém me perguntasse o que seria ser santo, num contexto africano, você já percebeu que eu estou aqui a fazer uma leitura do texto bíblico sob uma perspectiva africana. Como um africano entende a santidade? Por que a santidade está conectada com a comunidade? E o que é ser comunidade? O que é pertencer a uma comunidade? E por que isso tem muito a ver com a santidade? É porque para nós a definição dos termos limita o próprio sentido e o significado do próprio termo. Então, muitas das coisas que nós aprendemos, nós não aprendemos definido ou por definição. Nós não definimos para depois pensar racionalmente e logicamente sobre o que acabamos de definir e estipular os parâmetros do entendimento para depois colocar em prática. Para nós não existe essa dualidade, não é? Não existe essa coisa de pensar para depois aplicar, ler um texto para depois perceber se é uma teoria, se aplica ou não. Não, nós nascemos carregados desse senso de vida. A vida em si é uma prática e não é necessário ter consciência sequer de que eu estou a viver ou eu vivo. E essa vida só se torna vida no contexto do todo. Quando eu me conecto com o outro e o outro se conecta comigo, juntos compartilhamos a vida, não é? Um dá vida para o outro. Então, a santidade não seria esse conceito definido, não é? Não seria um conjunto de comportamentos externos que me identificasse como alguma coisa, não é? Não é na visão do certo ou errado, não é nessa visão maniqueísta. Não, a santidade para o africano transcende a definição. Ela invade a existência humana e ela simplesmente flui. É algo que flui, é algo que acontece, é algo que se descobre. Não é? E muitas das vezes, quando essas coisas já acontecem, ela não é consciente. Não é? A pessoa não tem a consciência no momento de estar a praticar um ato de justiça e, portanto, está a ser santa. Não tem a consciência, ela não tem lembrança de que faz o bem. Ela não consegue lembrar a si mesma de que faz o bem. Então, o que acontece é que ela tem dentro dela o senso de que não é suficiente ainda, não chegou lá, não fez ainda, não é? Fica sempre em falta, sempre descompassada quanto ao objetivo que pretende alcançar. Então, para nós, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus, seria essa pessoa que se reconhece no outro e permite que o outro tenha tempo para se reconhecer em mim. E quando essas duas pessoas não se reconhecem uma na outra, quando as duas humanidades não se percebem conectadas, então não temos comunidade. Temos indivíduos que querem ser comunidades solos e não querem compartilhar-se com os outros. Então, tudo que nós definimos, tudo que vivemos, tudo que chamamos de religião na África, acontece dentro desse contexto de comunidade. E a comunidade não é porque partilhamos crenças semelhantes, não é porque temos traços físicos ou aparência, não é porque o fulano X acredita numa coisa e eu acredito naquela coisa também. Não é pela altura, não é pela pujança física, não. O senso, a comunidade transcende as crenças pessoais, mas tem a ver com aquilo que nos faz ser humanos, não é? Então, se é o outro ser humano, então faz parte da minha comunidade. E depois nós voltamos para outros níveis de comunidade que tem a ver com identidade. Essa identidade que não é construída a solo, mas todos participam, incluindo a natureza que os cerca, também participa na formação dessa identidade. Eu vou deixá-lo curioso, porque nós vamos explorar esses conceitos, entre aspas, para que você que está aí entenda como que o africano se vê como religioso. O que é ser religioso no contexto africano?
e nós voltamos no próximo vídeo. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, dê um like, comenta aí, inscreva-se no canal e espero vê-lo muito em breve. Aquele abraço. Tchau. Fui.